Graça e paz, meus irmãos e amigos da TV Caminho Livre. Mais um vídeo. Eu pretendo dar continuidade às nossas considerações sobre Romanos capítulo 8. Nós paramos no verso 29, dei umas pinceladas acerca do verso 30, mas hoje eu gostaria de analisar alguns aspectos do verso 30, porque esse verso também é muito importante. Eu aproveito para responder uma pergunta feita por alguém chamado Hugo Carvalho, de forma irônica, uma pergunta dirigida a mim de forma irônica. E eu vou responder de forma bíblica ao Hugo Carvalho, que me respondeu que eu tenho que decidir. Eu tenho que me decidir se a salvação é pela fé ou é pela predestinação. Essa é a pergunta que ele me fez. PC, decida-se. Né? Você tem que decidir. A salvação, afinal de contas, é pela fé ou é pela predestinação? Essa pergunta ela possui um tom de ironia, né? Mas eu vou responder. Eu vou em busca da Bíblia para responder a sua pergunta. Sabe qual é onde a sua pergunta está errada, o Hugo Carvalho? A sua pergunta está errada porque você, por não conhecer o Evangelho, você é um ignorante em relação ao Evangelho, você dissocia predestinação de fé. Esse é o erro da sua pergunta. Esses dois conceitos, predestinação e fé, não podem ser dissociados. Você viu, não sei se você percebeu, mas a julgar pela pergunta que você me fez, você não percebeu, eu vou ler esses dois versículos que nós estamos analisando aqui em Romanos agora, por último, Romanos 8, 28, 29 e depois o 30, para que você entenda uma coisa, tá? Eu vou explicar, eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Vou responder a sua pergunta, mas a sua pergunta evidencia que você não conhece o Evangelho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito eterno, o senhor Hugo. Deus tem um propósito e esse propósito é eterno. Esse propósito não surgiu na mente de Deus depois que ele criou todas as coisas, depois que ele criou o homem e depois que o homem pecou. Não, esse propósito vem antes de todas as coisas. É um propósito eterno. Propósito eterno significa vontade eterna, por conta de Deus ser o Senhor soberano de todo o universo. Ele tem um propósito específico, um propósito especial, com esse chamado ao qual Paulo se refere aqui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Não é segundo o propósito humano, tá? Então vamos lá. 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, então presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Deus conheceu um grupo de pessoas de forma específica. Foi o que eu falei no último vídeo. Ele conheceu de modo pactual e salvífico. Então esse é o primeiro passo. Deus conheceu. Deus conheceu de antemão. Isso significa lá na eternidade. Muito antes de criar todas as coisas. Aí o que ele faz? Ele também predestinou. Predestinou. Então veja, o primeiro passo, pré-conheceu e agora ele predestinou. Só que ele não predestinou porque ele previu. Ele não previu que os homens teriam fé nele, segundo o propósito deles mesmos, por livre iniciativa, por conta do suposto livre-arbítrio. Não, ele os predestinou para que esses a quem ele pré-conheceu de antemão se conformassem à imagem de seu filho, ou seja, se tornassem pequenos cristos aqui na terra. Então, a predestinação tem um propósito. E qual é o propósito? É santificar esses a quem Deus pré-conheceu. É torná-los semelhantes a Jesus.
Então, esse é o segundo passo. O primeiro passo, pré-conheceu. Segundo passo, predestinou. E aí ele continua. Verso 30. E aos que predestinou, que é o segundo passo, a esses também fez o quê? Chamou. Veja que é tudo em relação a esses que ele pré-conheceu. Pré-conheceu, predestinou, chamou. É sobre esse aspecto que eu quero falar daqui a pouco aqui nesse vídeo, tá? Chamou. Esse chamado sobre esses aqui, sabe por que ele é irresistível? Não é porque Deus mete o pé na porta do coração, não. É porque Deus os convence através da operação do Espírito Santo. Deus os convence, Deus os persuade. Leia Jeremias 20, verso 7, leia São João 16, 8. E você vai entender que esse chamado não é pela força, não é pela coação, não por poder, mas pelo Espírito. Entenda isso. O chamado é o terceiro passo, é o terceiro estágio dessa obra de Deus por nós. E aos que chamou, a esses também justificou. Justificou, é o quarto passo, irmão. É o quarto passo. É essa justificação de Deus aqui sobre nós que nos garante o céu. Quando Deus nos justifica, isso significa que Ele atribui a nós a justiça do seu Filho. A esses a quem Ele pré-conheceu, predestinou, chamou e agora Ele está justificando. E aos que justificou, que é o quarto passo, a esses também glorificou. Glorificou. Então são 5 estágios. 5 estágios. Pré-conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Nós somos predestinados, irmão Hugo, que me perguntou em tom de ironia, para a fé. Você não pode dissociar fé da predestinação, porque nós fomos predestinados para a fé em Cristo. Ou seja, a predestinação vai desembocar onde? No chamado. Olha aqui. Leia comigo, irmão Hugo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, que nos salvou, aliás, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. O que é isso aqui? Santa vocação. É o chamado santo. É o chamado segundo o propósito de Deus. A vocação, o nosso chamado é santo, vem do santo, vem de Deus. Qual é o propósito desse chamado santo? Nos salvar, nos justificar, nos glorificar. É o propósito desse chamado santo. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então veja, esse chamado, o chamado vem logo depois da predestinação, é para que nós sejamos santos. E aí, Paulo vai dizer aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, irmão Hugo. Olha só o que ele diz. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Porque a fé... Olha aqui, irmão Hugo, presta atenção nisso aqui, ó. A fé não é de todos. Ou seja, a fé não é para todos, irmão Hugo. Está prestando atenção aqui? Você que me fez uma pergunta em tom de ironia, estou respondendo com a Bíblia para você, irmão. Tá? E estou te chamando de irmão. Você que tem que decidir se vai crer na teologia da Igreja Adventista ou se vai crer na Bíblia. Decida-se, irmão. A fé não é para todos. Não é de todos. Tá entendendo aqui, irmão Hugo? Então, se a fé não é de todos, a fé é de quem? Pertence a quem? Para quem Deus predestinou. A fé, irmão Hugo. Hã? Para quem, irmão?
Leia comigo. Se você ainda acredita na Bíblia, leia comigo, então, Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? De quem que a Bíblia está falando que a fé é, irmão Hugo? Se a fé não é de todos, a fé é de quem? É porque não dá para mostrar aqui, né? Mas eu acho que dá para... Quem estiver assistindo vai dar para entender aí, né? Que a fé é de quem? A fé é dos eleitos de Deus, está aí grifado em vermelho. Tá dando para você ler aí, irmão? Caso você não tenha aberto a sua Bíblia, tá dando para você ler aí, irmão Hugo? Tá dando para você ler, irmão Hugo? Em Tessalonicenses, Paulo diz que a fé não é de todos. Se ela não é de todos, foi direcionada para quem? A fé dos eleitos, daqueles que foram predestinados, irmão. Então, o grande erro seu é me fazer uma pergunta em tom de ironia, provando que você não conhece o Evangelho. Mas eu estou aqui para pregar o Evangelho para o Adventista, fazer ele conhecer o Evangelho. Essa é a minha intenção, esse é o meu propósito. Então eu estou passando para você o conhecimento da Bíblia. Agora eu vou devolver a pergunta para você, irmão. Você tem que decidir em quem você vai crer. Na teologia adventista, que dissocia a predestinação da fé, ou então na palavra de Deus, que diz que a fé é dos eleitos, é dos predestinados. Hein, irmão Hugo? Decida-se você agora, irmão. Eu tô passando a bola para você. Você não quis dar uma de sabichão comigo? De gostosão, de bambambam, daquele que sabe, daquele que entende? Então tá aí, decida-se você agora. Em quem você vai crer? Na teologia da sua igreja, que é mentirosa, é enganadora, é antibíblica, ou você prefere crer na Bíblia, que diz o contrário do que a sua teologia diz acerca de evangelho e salvação? Hein, irmão? Então, durma com esse barulho, irmão. Eu espero que você se deixe convencer, não por mim, que não sou nada, mas pela palavra de Deus, que é tudo. A palavra de Deus é a nossa constituição. É por ela que nós devemos pautar a nossa vida. É por ela, certo? E olha, mais um recadinho aqui para aqueles que se incomodam com o meu jeito de falar. Vão assistir outro canal. Vão para outro canal. Tem muitos aí, homens de Deus, pregando esse evangelho eterno, da forma como eu estou pregando. Você está se sentindo incomodado com o jeito que eu estou falando? Eu não estou falando agora para o Hugo, não. Estou falando para todos esses que se sentem incomodados com o meu jeito. Vão assistir outro canal. Vão embora daqui, tá? Eu não vou mudar meu jeito de falar por quem quer que seja aqui. Ninguém vai mudar o meu jeito de ser, meu jeito de falar aqui não, tá bom? Se vocês estão se sentindo ofendidos, afetados, tá? Vão para outro canal. É um convite que eu faço a vocês, tá certo? Tem gente que quer policiar a vida dos outros, tem gente que quer ser senhor. É impressionante como dentro da igreja, tem gente que quer policiar a vida do outro. Quer ser senhor do outro. Ah, você não deve agir assim, você não deve agir assado, você não deve falar isso, você não deve falar aquilo, você não deve dizer isso, você não deve dizer aquilo, você não deve se comportar assim, você não deve se comportar daquele jeito. É o sujo falando do mal lavado. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se estão se sentindo ofendidos, vão para outro canal. Não vou mudar meu jeito de ser. Não tenho que imitar ninguém aqui. Eu tenho que imitar Jesus. Não nenhum ser humano. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Veja. Nós falamos muito sobre a questão da predestinação. Não é? Por que foi que Deus nos predestinou? A teologia adventista diz que essa predestinação pregada por nós, ela é algo inexistente. Isso aqui é mais impressionante, né? Isso aqui é mais impressionante. A Bíblia trata a predestinação de um modo muito específico e especial. Aí vem a teologia adventista e diz, não, predestinação não existe. Não existe. Isso é coisa do diabo. Quem fala acerca de predestinação não sabe o que está dizendo. É muito interessante isso, né? É muito interessante isso. A predestinação é tão maravilhosa
O propósito dela é tão maravilhoso, porque vocês viram aqui, olha. Veja, olha, preste atenção no que eu vou dizer agora. Especialmente você que é adventista. Você que é adventista, preste atenção no que eu vou te dizer agora, no que eu vou te falar agora. Olha o que diz o verso 28. Preste atenção no raciocínio que eu vou desenvolver com você aqui agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Olha só o propósito da predestinação. Olha só o propósito da predestinação. Ele também predestinou para, eu vou falar bem devagar, de uma forma bem serena, para que você apreenda o sentido disso aqui. Eu estou falando do propósito da predestinação. Veja só. Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já parou para refletir sobre o significado disso aqui? Você já parou para refletir? O que significaria nós nos tornarmos a imagem de Jesus? O que significa isso? O que significa isso? Nós nos assemelharmos à imagem de Jesus. É um processo. Isso é um processo, é como eu li no texto passado. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, olha, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Ou seja, o Senhor da nossa vida, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele vai nos transformando à imagem de Jesus. Cada vez que ele traz uma revelação desse Deus, uma revelação gloriosa, nós que estamos com os olhos descobertos, não há nenhum véu, nem espiritual, nem material, impedindo que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a fim de que nós cresçamos na graça e no conhecimento desse Deus, nós vamos nos transformando progressiva e paulatinamente à imagem de Jesus. O que significa isso, meus queridos? Em resumo, em síntese, isto é santificação. Na medida em que eu vou me tornando semelhante à imagem de Jesus, isso significa o quê? Que eu estou o quê? Envolvido num processo de santificação. Esse é o propósito da predestinação. O propósito da predestinação, como vai nos acusar a teologia adventista, não é de fazer com que nós vivamos vida desregrada e vida libertina. Não, senhor, não, senhora. Não é esse o propósito da predestinação. Você que nunca estudou o tema a fundo, preste atenção nisso aqui. O propósito da predestinação é nos tornarmos semelhantes à imagem de Jesus, que significa o quê? Que o propósito de Deus a nos predestinar tem em vista a nossa santificação. E ela se processa de que modo em nós? Pela obra, pelo poder, pela operação do Espírito Santo. Agora, deixa eu fazer uma associação que talvez você nunca tenha feito. Talvez você que seja adventista, esteja me vendo agora, talvez você nunca tenha feito essa associação que eu vou fazer agora. Para isso, eu peço que você abra em Êxodo, capítulo 31, leia comigo o verso, se não me engano é o verso 13, se não me falha a memória. Ah, não tem, tem. Verso 13, Êxodo 31. Escuta isso aqui, meu irmão adventista.
Presta atenção nisso que eu estou te falando com muita calma, com muita serenidade, tá? Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração. Olha o propósito aqui, ó. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os o quê? Que os o quê? Irmão adventista, irmã adventista. Eis o propósito do sábado. Deus dizendo para o povo hebreu, para o povo judeu, não para nenhuma outra nação, mas para o povo hebreu. Ele está dizendo para o seu povo judeu, o povo hebreu. É sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Veja o propósito do sábado. O propósito maior por trás do sábado. Quando Deus descansou no Éden, Ele estava declarando que Ele estava inaugurando uma nova era, uma nova dimensão, e Ele estaria habitando conosco aqui. Mas como o homem desobedeceu a Deus e trouxe o pecado para essa dimensão santa, até então santa, pura e abençoada de Deus, Deus teve que sair do seu descanso. O homem não mais possuiria, de modo espiritualizado, a imagem de Deus. Ele perderia muito da imagem de Deus em si. Não estou falando que ele perdeu completamente, né? Eu estou falando que ele perdeu muito da imagem de Deus. Ele deixou de ser como Deus, deixou de ser uma pessoa pura e santa, como o próprio Deus. Ele deixou de ser puro e santo. Então, Deus, como Deus havia planejado o Evangelho antes de todas as coisas serem criadas, ele não foi pego de surpresa. O Evangelho é eterno. Deus começou a desenvolver uma obra, um trabalho. Que trabalho, que obra é essa? A obra de resgatar, de salvar, de redimir aqueles que Ele escolheu na eternidade ainda redimir, salvar. E lá, após a libertação do cativeiro egípcio, lá no deserto ainda, ao promulgar as suas leis ali para o seu povo através de Moisés, Deus institui a guarda, a santificação do sétimo dia, para incutir na mente deles, primeiro, que eles não eram santos, haviam perdido a pureza e a santidade. Não eram mais capazes de habitarem com Deus Santo, porque eles eram impuros. Pessoas impuras e pecadoras, pessoas que haviam perdido de vista o senso do próprio Deus em suas próprias vidas. Ficaram 400 anos no Egito assimilando uma cultura pagã, idólatra, chafurdados na idolatria. Perderam a consciência de Deus, perderam o conhecimento do verdadeiro Deus, não eram santos. Precisavam de um Deus com esse propósito, precisariam de um Deus que os tornassem santos, que os trouxessem para dentro desta dimensão santa novamente. O sábado tinha esse propósito maior. Ele não possuía um fim em si mesmo, como se, não, Deus mandou guardar o sábado, pronto, acabou, a gente não tem que discutir. Não, o propósito do sábado está aqui. Eu quero que vocês saibam que vocês não são santos, vocês estão num mundo de pecado, chafurdado no pecado, e sou eu apenas que posso santificá-los. Sou eu! Vocês não têm o poder mais de santificarem-se, porque vocês perderam isso. Onde foi? No Éden. No Éden. Então, o propósito maior do sábado era incutir na mente daquele povo que havia um Deus que estava preocupado com eles, um Deus que os amava de tal modo que Deus queria trazê-los de novo para dentro daquela dimensão santa que ele havia inaugurado lá no Éden, que o homem,
por desobediência havia perdido. Quando ele descansa, abençoa e santifica o sétimo dia lá, ele não estava só abençoando e santificando o sétimo dia. Ele estava abençoando e santificando tudo aquilo que ele havia criado, toda a dimensão, aquela nova era, aquele novo mundo. Descansando, ele diz, estou habitando com vocês, quero morar com vocês, estou aqui com vocês. O homem desobedece, peca, perde a santidade, perde a pureza. Então agora Deus os ama tanto que quer trazê-los de volta à pureza e santidade. Só que isso é um processo agora. Longo e demorado, tão longo e demorado quanto dura a nossa vida. E o propósito maior do sábado, segundo o texto bíblico, aqui era incutir esta ideia de que esse Deus que os amava, que planejou o evangelho eterno lá na eternidade, agora tem esse propósito de trazê-los de novo a uma dimensão espiritual santificadora. Ou seja, eles teriam que se tornar agora, iniciar um processo que Deus começou neles de tornarem-se a imagem de Deus. Porque o que é santificação senão nós nos assemelharmos à imagem do nosso Deus? O processo de santificação é isso. O processo de santificação iniciado por Deus, ele está falando aqui, olha, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Não são vocês mesmos que se auto-santificam. Sou eu que santifico vocês. Vocês estão começando a entender onde eu quero chegar? Quando eu falo aqui de predestinação, o propósito da predestinação era o quê? Qual era o propósito da predestinação? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que é nos conformar à imagem de Jesus? Não é isso aqui? Não é entrar num processo de santificação que Deus iniciou em nós, porque nós estávamos perdidos. Por conta do pecado de Adão, nós estávamos perdidos. Para entrar no céu, precisamos ser santificados. Esse processo, quem que inicia? Olha, quem que inicia esse processo? Quem que desenvolve e quem que o completa? Quem? Deus. E o sábado, o propósito maior do sábado era esse. Era esse. Percebam como o propósito do sábado está intimamente relacionado com a predestinação, irmão adventista. Leia comigo Efésios, capítulo 1. Veja se eu estou forçando a barra ou inventando alguma coisa aqui para você. Perceba a força da palavra de Deus. Olha só. Leia comigo. Efésios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Para sermos, olha aqui, ó. Por que Deus nos escolheu, irmão? Antes da fundação do mundo. Por que Deus nos predestinou? Antes da fundação do mundo, irmão. Irmão adventista, preste atenção nisso. Olha aqui, verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Está percebendo? A eleição da graça, o propósito da eleição da graça e da predestinação de Deus. Está percebendo? Como a eleição da graça e a predestinação estão intimamente relacionadas com o propósito maior do sábado enquanto mandamento. Estão percebendo? E aí ele continua aqui, Paulo. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Em amor nos predestinou para ele. Deus nos predestinou para si mesmo.
Raciocine comigo, irmão. Veja como o propósito do sábado enquanto mandamento para o povo judeu tinha esse propósito maior, incutir-lhes na mente que Deus é quem os santifica. Qual é o propósito da eleição e da predestinação? Para que nós nos conformemos à imagem de Jesus, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Estão entendendo? Estão entendendo a associação, a relação íntima que há entre o propósito maior do sábado, dado para o povo judeu, e a eleição da graça e a predestinação? Quem foi que começou essa obra de santificação? Deus está falando, olha, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Sou eu. Eu que santifico vocês. Quem começou essa obra? Quem começou? Deus. Quem é que desenvolve ela em nós? Deus. Quem é que vai completá-la quando Jesus voltar e nos transformar de corpo corruptível para corpo incorruptível? Quem que completa essa obra? O próprio Deus. Vejam o que diz Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que você não podia fazer nada no sábado, nenhuma obra? Nem você, nem o seu servo, sua serva, o seu animal ou o estrangeiro que estivesse dentro das suas portas. Porque Deus queria incutir que a obra de santificação, portanto, de completa salvação, quem é que faz? Quem é que inicia essa obra? Olha, o texto está dizendo, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o propósito do sábado enquanto mandamento era nos remeter para o grande fato de que Deus nos ama e quer trazer-nos de volta para si mesmo, para que Ele possa habitar conosco aqui, nesta terra, neste planeta, para sempre, inaugurando ou reinaugurando aqui um Shabat eterno, um sábado eterno. Mas Ele só pode fazer isso depois dele ter começado a sua obra de santificação, ter desenvolvido essa obra de santificação e ter completado essa obra de santificação em nós. Há ou não há, segundo a palavra de Deus, uma relação íntima entre o sábado enquanto mandamento para o povo judeu e a eleição da graça e a predestinação em Jesus. Em Jesus. Por que nós não precisamos do mandamento mais? Por que nós não precisamos mais? Porque Jesus veio, cumpriu a obra para a qual o sábado, enquanto mandamento, apontava, nos trouxe o descanso espiritual, de tal forma que agora Ele tem autoridade para dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que o escritor de Hebreus diz, em Hebreus, que aquele que crê já entrou no seu descanso. Hebreus 4, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Cremos em quem? Em Jesus. O dia a ser observado, segundo Hebreus 4, é o hoje, não é o sétimo mais. Porque nós que cremos já entramos no seu descanso. Estão entendendo? Então, eu estou mostrando para você aqui uma associação, uma relação íntima
entre duas coisas que para você não se coadunam, não são harmônicas. Mas por que não são harmônicas? Porque você segue uma teologia errática, uma teologia falida, uma teologia que procura defender uma instituição e não saber o que a Bíblia diz acerca de evangelho. Eu não quero que você creia em mim, no que eu estou falando, que você se deixe convencer pelo que eu estou falando. O meu desejo é que você ouça a voz do Espírito Santo falando com você hoje, agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não se deixem endurecer por essa teologia errática que você defende, pensando que está defendendo a Bíblia, a palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho. Está aqui, ó. Eu estou mostrando a palavra de Deus para você. Não creia em mim, não. Creia nela. Nela. Bom, eu falei do verso 30 de Romanos 8, enfatizando o quê? Para terminar esse vídeo, eu leio o verso 30 de novo. E aos que predestinou, a esses também chamou. Bom, eu falei um pouco sobre a predestinação. Falei sobre o propósito dela. No próximo vídeo, eu falo sobre o chamado. O chamado, tá? Você percebe que aqui, olha, no verso 30, há o conceito da predestinação, há o conceito do chamado, há o conceito da justificação e há o conceito da glorificação. São 4 coisas muitíssimo importantes. São 4 conceitos muitíssimo importantes. Nós precisamos conhecer o significado deles, o sentido deles. O sentido deles. Nós precisamos conhecer. Por isso que eu não posso passar por esse verso 30 aqui, já que nós estamos analisando Romanos versículo por versículo, de modo superficial, rápido e raso. Hoje eu mostrei para vocês por que Deus nos predestina. Nós não éramos santos, havíamos perdido a pureza e a santidade lá no Éden. Como nós já éramos uma raça condenada e havíamos perdido essa pureza e santidade, Deus, porque Ele elaborou o Evangelho na eternidade, Ele quer nos trazer de volta a essa pureza e santidade. Ele nos predestina para Ele mesmo. Olha só que coisa interessante. Deus criou um plano, um projeto chamado Evangelho Eterno para nos conduzir de volta a Ele mesmo, ou seja, deveremos habitar com Deus novamente. Deus habitará conosco novamente. Isso é o sentido do Shabat. Isso é o sentido do sábado, habitar com Deus. Deus não pode habitar com gente impura e não santa, com ímpios. Estão entendendo? Então hoje eu falei um pouco sobre o propósito dessa predestinação. Aí você, depois de descobrir o santo propósito da predestinação e como ele tinha relação com o mandamento do sábado, como ele tinha relação, você vai negar isso. Você tem a coragem, depois do que eu te mostrei aqui na palavra, de dizer que predestinação é coisa do diabo? Se você fizer isso, olha, eu lavo as minhas mãos em relação a você. Eu lavo as minhas mãos em relação a você. Eu mostrei aqui na palavra de Deus o propósito da predestinação. Se você, a partir desse instante, começar a publicar, a expressar, a dizer que predestinação é coisa do diabo, você vai acertar suas contas com Deus depois. Porque você estará agindo de modo contrário ao que a palavra deseja acerca de você. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus. Amém.